Olá pessoal, atendendo a vários pedidos, eu vou apresentar hoje para vocês uma receita de cobertura de chocolate. Ela é super prática, rápida de fazer e de aplicar no bolo, tá? Nós vamos trabalhar hoje com 500 gramas de chocolate, meio amargo, qualquer marca, pode ser fracionado, pode ser hidrogenado, não tem muito problema não, porque os ingredientes que a gente vai adicionar aqui faz com que esse chocolate ele adquira um sabor especial. E se você utilizar qualquer tipo de cobertura ou o próprio chocolate puro em si, a diferença é muito pouca, tá? Então eu vou adicionar aqui na minha mistura de 500 gramas de chocolate derretido, tá? Eu vou adicionar 400 gramas de doce de leite, tá? O doce de leite vai fazer com que minha cobertura não fique firme, porém fique macia, uma cobertura saborosa e fique macia ao mesmo tempo, tá? Ele ajuda a deixar o meu chocolate mais saboroso e também firme, tá? No final vocês vão observar que ela fica sem melecar, uma cobertura bem saborosa e bem prática, tá? Eu vou misturar aqui, ela vai adquirir uma consistência, o chocolate vai adquirir uma consistência firme, mas eu vou diluir ele depois com o doce de leite, tá? Se eu deixar aqui nesse ponto apenas com o chocolate e o doce de leite, aparentemente ele está assim maleável, mas com o tempo a tendência é endurecer e ficar parecendo uma barrinha de doce. Não é interessante aqui, ó. A tendência depois daqui é endurecer mais. Eu vou agora adicionar creme de leite, tá? Vou medir aqui as colheradas, botar umas 2 ou 3 colheres, dependendo do tipo de consistência que eu desejo, tá? Tá aqui 4. Se for houver necessidade, eu vou adicionar mais, tá? E aí misturar até ela ficar com um ponto de seja fácil espalhar com espátula. Então você vê que com o creme de leite ele já começa a pegar brilho e ficar mais maleável. Coloquei 4 colheres. Aqui para um recheio já estaria também interessante, bom, mas como eu quero cobertura, eu vou adicionar mais creme de leite. Então já coloquei 4 colheres nessa mistura, vou adicionar mais uma, 6 colheres ao todo até agora. Vamos ver se ele já chegou a o ponto que eu desejo, que é um ponto de cobertura, que seja fácil de espalhar sobre o bolo, tá? Então você vê que não tem segredo nenhum. Derreti 500 gramas de chocolate, coloquei doce de leite, 400 gramas, tá? Estou colocando agora creme de leite. Já estou nas 8 colheres, vou adicionar mais aqui. Isso daí é um ponto excelente para trufa, para recheio, esse ponto aqui. Vou adicionar mais 2 para que eu possa atingir um ponto de cobertura. Então você vê que é uma mistura bonita. E quando eu for espalhar no bolo, você vai ver que é super fácil de aplicar, tá? Cobertura que não dá trabalho para aplicar em bolo. Então aqui ela já está num ponto que está ótimo para trabalhar. Se eu quiser botar mais um pouco de creme de leite, posso botar também para espalhar. Mas aqui eu acho que ela já chegou um ponto brilhoso e maleável. Só vou colocar mais uma colherinha, porque eu quero também trabalhar com bico. E aí vocês vão ver que a gente consegue trabalhar com bico. Então, na verdade, eu coloquei em torno de 10 colheres de sopa de creme de leite. Aí vai variar. Esse creme de leite é o de caixinha, que já é um creme de leite mais consistente, tá? Mas não tem problema, não precisa tirar soro, nem nada. Então, a gente já chegou aqui a um ponto, ó, da minha cobertura. Ela está num ponto para aplicar no bolo. Sempre começando pela parte de cima e depois
vamos trabalhar as laterais. Observa que é super fácil de deslizar, não gruda muito na espátula, é uma cobertura muito especial, fica linda no bolo, tá? E econômica, porque você consegue cobrir com essa receita uma torta que é esse tamanho aqui de 30 centímetros, tá? Então você vai alisar e agora você vai espalhar na lateral. Não tem problema de grudar os farelos do bolo, porque você vai ver depois, quando a gente alisar, que ela adere bastante e cobre todas as imperfeições do bolo. É uma cobertura muito boa, muito fácil de trabalhar, tá? E muito fácil de aplicar. Então vamos espalhar aqui por todo o bolo. Você vê que é uma cobertura que rende bastante, tá? E aqui, sem muita preocupação, vou espalhando a minha cobertura. Então você observa que os fiapinhos do bolo vai cobrindo, sendo coberto e sendo colado ao mesmo tempo. Diferente de uma das outras coberturas que fica com aspecto feio. Essa da cobertura não. Ela cobre, ao mesmo tempo que cobre, ela já vai dando um acabamento. Se eu quiser um efeito mais liso, mais bem, vamos dizer assim, elaborado, né, nas laterais, eu utilizo um pouco de água morna numa espátula limpa e vou trabalhando essa cobertura. Você vê que mesmo somente com ela aqui, tá, ela já deu um efeito muito legal, muito bom. A tendência dela aqui é secar, tá? Ela vai secar e aí vai formar uma capa firme, tocável ao dedo. Você pode tocar com o dedo que ele não vai melar. Ela não vai melar. É uma cobertura que seca e fica muito boa. Claro, quanto mais creme de leite você colocar, menos consistente ela fica. Então você observa aqui, ó, que em alguns minutos o bolo já está pronto, sem efeito de acelerar a fita. O bolo já está coberto, minha torta já está pronta. Eu vou agora, simplesmente eu vou agora dar o acabamento com bico. E é uma cobertura que pega bico de confeitar. Ó. Se você quiser acertar esses detalhezinhos, tirar todas as imperfeições, é só vindo com uma espátula com um pouco de água morna, tá? E aí você alisa o bolo. Você está vendo que ela já está secando, ela já vai perdendo um pouco do brilho, mas é uma cobertura muito boa. Vou dar uma limpada aqui para o efeito. Agora a gente vai dar um efeito no bico de confeitar. Nós vamos trabalhar essa cobertura no bico de confeitar. Vocês vão ver que é muito fácil de trabalhar essa parte. Tá, vou colocar agora aqui um saco de confeitar a cobertura, e se ela endurecer, caso o lugar seja muito frio, que a tendência dela é secar, se ela endurecer um pouquinho, você só vai retornar a panela ao banho-maria novamente, e ela pega essa nova consistência, tá? Então agora aqui, ó, eu vou aplicar minha cobertura. Você observa que o bico de confeitar, ela mantém a forma do bico. Então é uma uma cobertura extremamente deliciosa e gostosa de fazer. Ó, você vai aplicar, eu estou aqui com bico pitanga, podia ser qualquer bico, o bico de sua preferência. O pessoal tem reclamado no Orkut que eu faço os bolos e não dou acabamento.
Aqui uma ideia aqui, ó, bem legal, tá? Para você trabalhar com bico. E você vê que em alguns minutos o bolo já está pronto, tá? Ó, dá outro acabamento aqui na parte de cima. E aí você vai usar a sua criatividade, tá? Para trabalhar esse bolo. Uma cobertura muito bonita, muito boa, gostosa. As pessoas pensam que está comendo chocolate puro, nem imaginam que dentro dessa pasta há uma, vamos dizer assim, doce de leite, tá? Eu vou dar um acabamento com morangos, pegar alguns morangos aqui, tá? Uma ideia bem simples, bem rápida, é cortar os morangos em lâminas, tá? Você corta os morangos em lâminas e abre para dar esse efeito super simples, bonito, tá? E aqui é só colocar um pouquinho no centro do bolo. Vou fazer isso com 2 morangos. Poderia abrir os morangos no meio e fazer tipo um lequezinho também, tá? Então aqui a gente vai dar um acabamento e você vai observar que esse bolo, em menos de 10 minutos, ele já está um bolo todo coberto, tá? Muito prática, muito rápido. Então, só vou repetir mais uma vez os ingredientes: 500 gramas de chocolate meio amargo derretido em banho-maria, no micro-ondas, tá? 400 gramas de doce de leite e mais ou menos umas 10 colheres de doce de leite em caixinha. Não há necessidade do soro ou não, independente de soro ou não. Aqui está final, o resultado final da torta, né? O resultado final. E é uma ideia simples, rápida e muito prática. Se você notar, ao toque, ela não gruda na mão. É uma torta, ou uma cobertura, perdão, extremamente prática e deliciosa. Todas as crianças vão amar, tá? Aí vai caber agora a sua criatividade para colocar arabescos, né, em volta. Use a sua imaginação, tá? Use a sua criatividade, dê esse toque mais clássico na torta, nesses arabescos. Você quem vai usar a sua criatividade. Tá bom? Eu gostaria de agradecer, espero que vocês tenham gostado dessa sugestão e até uma próxima oportunidade. Queria agradecer meu amigo Patrick, que está filmando aqui, me ajudando a fazer esse vídeo. Valeu, galera. Valeu a todos vocês aí, um abraço.